Olá, meus queridos e queridas alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Aê, sim, professor! Tamo firme, tamo forte e hoje a gente vai falar um assunto muito legal que é sobre cartografia, ó. Compreender aí a linguagem cartográfica é um dos objetivos da nossa aula. Primeiro vamos pensar, você sabe o que é cartografia? Acho que é coisa do mapa, hein? Tem um mapa desenhado lá, isso. E já ouviu falar em linguagem cartográfica? Professor, aí você me pegou, linguagem cartográfica. Por exemplo, esse aqui é um mapa pictórico. É uma linguagem cartográfica. Mas como assim? É porque ele tem pictogramas, que são esses desenhos, ó, tem umas embarcações. Olha, uma coisa bem importante que nem tem nele, ó, a rosa dos ventos, tá vendo? Então, é um mapa bem diferentão, né? Vamos para frente, então? A cartografia como linguagem. Sim, a cartografia, ela é muito importante, né? A construção de um mapa, ele parte por vastos cálculos, estudos, mas ela acaba tendo uma linguagem específica dela que nós precisamos aprender a ler, esta linguagem, né? Como, por exemplo, o que é um mapa, uma carta, uma planta, um croquis e os elementos que compõem aí, enfim, toda essa cartografia. A cartografia não é utilizada apenas dentro da geografia, ela é utilizada pela história. A história se utiliza da cartografia para mapas históricos, né? A sociologia, ela é utilizada, por exemplo, a cartografia para você fazer aí um rastreamento e também um mapa de uma determinada implementação de um empreendimento maior, como, por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu, né? Não era daquele jeito, foi feito um mapeamento. Você poderá ter ali, ó, a utilização, aí, ó, a exploração de um recurso mineral qualquer. Então é feito todo um mapeamento a partir disso e isso é parte do objeto do estudo da cartografia, né, enquanto linguagem. Sim, alguns conceitos básicos aí dentro da cartografia nos permitem entender elementos de áreas de estudo diverso. Mas aí esses elementos da cartografia nós podemos destacar aí a escala, a legenda de cores, né, ou até mesmo de símbolos dentro daquele mapa, né? E isso tudo vai nos proporcionar, então, uma identificação melhor e uma leitura melhor daquele mapa. Cores diferentes, símbolos que se colocam dentro daquele mapa. Você tem ali intensidades, né? Com figuras geométricas diferenciadas, um círculo maior, um círculo menor, né, estará representando determinado grau de população, por exemplo, assim, tá bom? Vamos ver então cada uma desses conceitos aí dentro da cartografia. Começando pelos mapas. Os mapas normalmente eles acabam bastante complexo, né? Porque você está representando na folha de um papel algo muito grande. Por exemplo, o seu município, o estado do Paraná, o Brasil, os continentes, portanto, né, num planisfério, ok? Então, um mapa, ele tem uma escala pequena, tá? Porém, ele representa uma área muito grande, não tem riquezas de detalhes, ok? E aí você teria, então, né, essa formação. Aqui nós temos aí, ó, um mapa do Paraná, um mapa de hidrografia do Paraná, os principais rios e tudo mais, que ele é muito grande e está representado dentro aí desse pequeno espaço, nessa escala. Joia? Então tá aí. Planta. As plantas já têm uma escala maior, ok? Então ela vai ter uma riqueza maior de detalhes, é bastante utilizada aí as plantas, né? Para você ter aí, por exemplo, eles chamam até de planta baixa, no caso aí o planta da escola. Então você sabe, né, o desenho da escola, onde é que é a cantina, cantina é coisa boa, mas também onde é que é a quadra, maravilha, sala de aula, né? Enfim,
você tem lá todo um sistema da escola. Mas a planta também você pode utilizar naquelas ruas. Ah, eu quero um mapa onde tem lá o nomezinho das ruas e tudo mais. Aquilo deixa de ser um mapa, ele passa a ser uma planta, né? Uma planta. Você também tem as cartas, né? As cartas já também tem uma escala assim intermediária, mas ela tem uma certa riqueza de detalhes muito utilizada na navegação, onde você poderá ter, por exemplo, as montanhas, né? Elas tanto emersas, né? Enfim, nas montanhas que nós vemos, como submersa, tá? Beleza? E aí o croquis, sabe aquele desenhinho que você faz, assim, explicar para o teu amigo ou para a tua amiga como chega na sua casa? Aí você desenha as ruazinhas, aí você coloca lá uma árvore importante, aqui tem a panificadora, tem a farmácia, aí você virando na rua da farmácia, a terceira casa é minha, você faz até um xizinho lá na tua casa. Aquilo nada mais é do que um croquis. Olha que legal esse croquis aqui, ó, né, que foi colocado. Então você tem lá o estacionamento, bem desenhadinho, ó, tá vendo? Tem um hospital, aí tem um rio e tal, e vai indicar como que você vai chegar no shopping, por exemplo. É um exemplo, né? Portanto, o croquis, ele é um esboço cartográfico. Ele se preocupa com as regras, padrões da cartografia, né, de você ter a escala certinha e tudo bonitinho, né? Não, simplesmente o objetivo é orientar você de sair do teu ponto e chegar lá, através de alguns marcos importantes, ruas e assim por diante. Beleza? Olha aí que legal. Vamos fazer uma atividade então? Agora é com você. É muito legal entender as diferentes linguagens da cartografia e os mapas são instrumentos fascinantes para a geografia, uma vez que é a representação do espaço no papel. Mas enfim, o que é cartografia? Legal, hein? Capricha na letra que a gente volta aí com uma possível resposta. Até breve!
Olá, meu amiguinho e minha amiguinha, fizeram atividade? Muito bem, bem legal, né? Uma atividade simples, porém importante de você ter no seu caderno. Então, vamos à definição. Professor, que legal, olha aí, ó. Vamos ler junto? Cartografia é a ciência que se dedica à construção dos mapas e à representação do espaço no papel, empregada em grandes proporções pela geografia, pela história e outras disciplinas, além de auxiliar na navegação, planejamentos e áreas a serem exploradas de diferentes maneiras. Esse é um conceito bem bacana, né? Sobre cartografia, bem abrangente também. Tá aí, se você quiser copiar, né? Fica bem legal aí no seu caderno também, beleza? Vamos seguindo a nossa aula, porque agora a coisa vai ficar mais legal ainda. Escala. Enfim, o que é escala? A escala, ela é uma proporção, portanto ela é adimensional, não tem uma dimensão, centímetros, metros, não. Você vai pegar algo, por exemplo, pronto, e vai ou ampliar ou diminuir. Eu vou dar um exemplo, eu tenho aqui ó, o meu controle, olha só que legal, é com esse aqui que a gente passa os slides aí e tudo mais, beleza? Eu posso ampliar ele. A minha escala, vamos supor que eu vou aumentar ele 2 vezes. Então a minha escala vai ser, ele vai ficar desse tamanho e vai ser uma escala 2:1. Mas na geografia e na cartografia não tem lógica isso. Imagina que eu tenho um município, eu vou pegar o nosso município, que não é muito grande, o município de Curitiba, né? E aí eu vou ampliar ele. Para quê? Imagina o tamanho do papel, né? Uma Curitiba já incomoda muita gente, imagina 2 Curitibas. Não, é uma brincadeira. Mas enfim, para nós da geografia e da cartografia, nós reduzimos. Então sempre vai ser 1 para 100 mil, 1 para 10 mil, vai depender de quantas vezes você está reduzindo. Portanto, a escala não tem uma dimensão. Isso é muito importante, minha querida e meu querido. Não é 1 para 10 mil centímetros. Não é 1 para 10 mil quilômetros, não. É apenas 1 para 10 mil. Significa que eu peguei a cidade e reduzi, olha o barulhinho, reduzi 10 mil vezes, reduzi 100 mil vezes. Não tem uma dimensão, mas sim conserva dentro daquela proporção todas as propriedades possíveis daquele espaço que você está considerando. Nós temos 2 tipos de escala. Vem aqui. Nós temos a escala numérica, é número, e a escala gráfica. Ora, a escala numérica está contando aqui, ó, foi reduzido 50 mil vezes o 1. O 1 é o original. Aquele 1 objeto, um espaço, aquele 1 bairro, aquele 1 município, um estado, um país, foi reduzido 50 mil vezes. Joia. Aí eles repararam, agora é bem legal você saber, por que surgiu a segunda parte, que é a escala gráfica? Porque eles perceberam que dava diferença de escala se eu tinha um mapa. Eu produzi um mapa num lugar, por exemplo, frio, e fui para um lugar mais quente. E aí dava uma diferença no chão de tamanho. Aí eles fizeram o seguinte, colocaram uma escala gráfica. Porque daí lá no seu papel, a escala, se ela ampliar, porque o papel você sabia que ele também aumenta ou diminui conforme a temperatura, se ampliar ali o papel, vai ampliar a escala também. Lembra aquela imagem que nós tínhamos do Paraná? Ora, era uma imagem, eu poderia pegar e ampliar ela para caber na tela toda, mas o que definiria a escala seria uma escala gráfica. Esta distância aqui, ó, que está marcando, por exemplo, de 0 até 3, que seriam 3 quilômetros, ele poderá ficar do tamanho inteiro do papel. Mas aí vai continuar sendo 3 quilômetros essa distância. Foi por isso que fizeram a escala gráfica. Então a escala gráfica consiste em uma barra graduada que acompanha o mapa. Então existem mapas que você vai ter a escala gráfica, existem mapas que você vai ter aí a escala numérica. Joia? E tem mapas que tem ambos. Legal. Legenda. A legenda nada mais são do que os símbolos dentro do mapa. Parte por cores, parte por símbolos dentro das convenções cartográficas, né? E assim sucessivamente.
ok? Ora, você tem aí a orientação. Lembra? Quando o professor falava, que eu falei em aulas anteriores a isso, o professor falava, olha, orientem o mapa. É você dar uma indicação de norte para aquele mapa. Aí você tem a utilização aí da rosa dos ventos, ou ainda a utilização de pelo menos um indicador, assim, uma flechinha indicando, para cá é o norte, para lá é o norte, para cá é o norte. Tudo depende daquele espaço que você está representando naquele mapa cartográfico, ou naquela carta, ou naquela planta, e até mesmo naquele croquis. Joia? Bom, a cartografia atualmente, né, ela desempenha um papel aí fundamental em vários fenômenos. Eu poderia dizer para vocês assim, ela é amplamente utilizada não apenas para deslocamento, mas ela aponta para nós, através dos mapas aí que a gente chama de mapas temáticos, como é que está o clima de uma determinada região, tipos de vegetação, a quantidade populacional, se aquelas populações elas estão assim, elas são mais, como é que eu vou dizer assim, desenvolvidas ou menos desenvolvidas, né? Ok? Então, os mapas, de uma forma geral, dentro da cartografia, acabam colocando para nós vários outros temas que não somente a representação do espaço, mas muito mais do que isso, o que aquele espaço pode ofertar também para nós, como é o caso aí das riquezas minerais. Acompanhe comigo aqui este mapa. Ó. Nós temos o mapa do Brasil, temos aqui uma escala, tá vendo? Temos a orientação, temos a legenda. E aí, pela legenda, eu já entendo, ó, minerais metálicos, alumínio, cobre, estanho e tal, minerais não metálicos, o calcário, o diamante. Então, eu começo a entender que esses símbolos espalhados pelo mapa todo, eu consigo enxergar aqui pela legenda o que cada um representa. Mas, professor, eu estou vendo que esse mapa tem uma área verde e outra só amarelinha. Ok? Aí eu venho aqui, ó, as verdes são bacias sedimentares e amarelos são os escudos cristalinos, que fazem parte da estrutura geológica da Terra e, neste caso, a estrutura geológica do Brasil, que iremos estudar aí futuramente, o que seria a estrutura geológica. Olha aí, ó. Você tem lá um X, tem uma bolinha com X aqui no Paraná. O que seria isso? Ó? Xisto betuminoso. E a bolinha que tem ali um CH, professor. Aí você vem na legenda CH, chumbo. Joia! E aí você vai lendo este mapa, né? Ok? Dentro das projeções agora, todo mapa ele acaba tendo distorções. E essas distorções são feitas a partir das projeções, ok? Então a projeção cartográfica, ela nada mais é do que busca, através de cálculos matemáticos, minimizar as distorções. Nós temos três tipos de projeções. Nós temos a projeção cilíndrica, que consiste em você envolver o nosso planeta em um cilindro, e quando você abre, né, você tem aí a representação da esfericidade da Terra no plano. Você tem a projeção cônica, que consiste por tipo um chapéuzinho, né? E onde quando você abre aquele chapéuzinho, você também vai ter uma representação, ambas distorcendo, eliminando as distorções, desculpem. E você tem a projeção plana ou azimutal. Você vai pegar lá um papel e coloca, e onde você colocar aquele papel dentro da esfericidade do nosso planeta, vai ser a representação. Isso também vai ser aprimorado ao longo do tempo. Que tal uma atividade? Acompanhe comigo. Agora é com você. Como aprendemos, as projeções cartográficas permitem representar a superfície esférica da Terra em um plano. Elas são a base para se criar um mapa numa rede sistemática de paralelos e meridianos. Será que elas representam a superfície da Terra sem distorções? Sim ou não? Justifique sua resposta. Eu aguardo com vocês aí uma resposta e até breve.
Muito bem, minha querida e meu querido, fizeram a atividade? Vamos lá então para a resposta aí, ó. Sim, não, né? Não. As projeções apresentam grandes distorções e por isso, né, que nós temos aí os 3 tipos de projeção: a projeção cilíndrica, a cônica e a plana ou azimutal, ok? Representar, portanto, a esfericidade do planeta no plano não é coisa fácil, não é verdade? Legal! Bom, nessa aula então nós estudamos as linguagens da cartografia, os conceitos de cartografia e também as projeções cartográficas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau, galerinha!